Bom dia, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Curte, compartilhe e ative as notificações, isso vai mudar a sua vida. Vamos falar hoje sobre um movimento muito importante para entendermos a história da América e a história do mundo, que foi a Revolução Cubana de 1959. O que tem que ficar bem claro para os meus alunos: a Revolução Cubana, ela a princípio não foi uma revolução socialista. Ela foi uma revolução para retirar o ditador que estava sangrando os cofres e sangrando a própria população. O nome desse ditador era Fulgêncio Batista, que num golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos, acabou entrando. Mas vamos falar um pouquinho sobre as origens da história de Cuba. Cuba, na verdade, era uma colônia da Espanha, dominou toda a América Central e boa parte da América do Sul, e Cuba era uma das suas colônias. Os Estados Unidos, dentro da sua política de expansão do seu capitalismo, expansão do seu mercado consumidor e expansão de todo o mercado, ele tinha um olhar diferenciado para os países da América Central, em especial Cuba. E tivemos a Guerra Hispano-Americana de 1898. Nessa Guerra Hispano-Americana, os americanos eles conseguiram derrotar o Reino Espanhol e ficou com as colônias de Cuba e de Porto Rico. A partir do momento que eles apoiam esse movimento de independência de Cuba, eles fazem algumas exigências. Uma delas é a instalação de uma base militar, que é a infame base de Guantánamo, onde presos foram torturados, são mandados até hoje. E temos a Emenda Platt, que fazia com que os americanos tivessem o poder de intervir quando entendesse qualquer problema em Cuba. Ou seja, você tinha permissão para realizar intervenção militar a qualquer momento. Basicamente, o início do século XX, Cuba era uma grande colônia exportadora de tabaco e cana para os americanos. E boa parte do seu comércio exterior era dominado por empresas americanas. Existia em Cuba grandes cassinos, existia também várias empresas que mascaravam negócios escusos da máfia americana. Então Cuba, infelizmente, se tornou um grande playground de pessoas endinheiradas dos Estados Unidos. Além disso, o seu modo de produção gerava muita miséria, gerava muita pobreza e, basicamente, você tinha grandes empresas agrícolas, grandes latifúndios que serviam os interesses do mercado americano. Em 1953, nós tivemos o assalto ao quartel Moncada, que seria uma das principais instalações militares de Cuba. Esse assalto, essa invasão, foi feita por pessoas que não estavam satisfeitas com o regime cubano de Fulgêncio Batista. E um dos líderes era Fidel Castro. Ele foi preso junto com outros líderes dessa invasão, ficou algum tempo preso e saiu. Ao sair, ele organizou mais um movimento de revolução, que basicamente começou nas montanhas, no interior de Cuba, e foi ganhando força até chegar à capital Havana. Outro camarada que fazia parte desse movimento era um ícone, que na verdade se tornou ícone em todo o movimento de esquerda mundial, que foi o Ernesto Che Guevara, que na verdade entendia que a revolução deveria começar em Cuba e deveria se estender a outros países. Ele saiu de Cuba, tentou fazer esse mesmo trabalho revolucionário na Bolívia, lá foi perseguido e capturado pela contra-inteligência americana e soldados bolivianos, e no dia seguinte foi executado. Agora eu pergunto, por que existia todo um papel de vigilância dos americanos? Quando Cuba fez a revolução, não tinha vontade imediata de se alinhar aos países socialistas. Fidel visitou os Estados Unidos e disse apenas que queria fazer com que a economia de Cuba ficasse melhor. Os americanos não gostaram porque várias empresas americanas tiveram seu capital expropriado na ilha. A partir daí fizeram um embargo econômico, não reconheceram o novo governo revolucionário. A partir daí
a União Soviética viu uma excelente oportunidade de estreitar laços com o país. Lembrando que Cuba fica a 145 quilômetros da costa da Flórida. Vários cubanos insatisfeitos, os chamados exilados, se sentiram muito prejudicados, né? Porque você teria toda uma base capitalista que seria automaticamente destruída, boa parte das propriedades foram entregues a camponeses, várias empresas americanas tiveram suas operações interrompidas e nacionalizadas, então várias pessoas acabaram fugindo para os Estados Unidos e a partir dali tentar realizar uma contra-revolução. Com o apoio dos americanos, em 1961 nós tivemos a invasão à Baía dos Porcos, uma invasão com 1.300 soldados, que foi repelida pelas tropas cubanas. Essas tropas cubanas devolveram depois esses prisioneiros, né, esses exilados cubanos que estavam nos Estados Unidos, e a revolução, né, no caso a contra-revolução da Baía dos Porcos, ela não foi bem sucedida. O que tem que ficar bem claro para todos nós é que vivíamos o auge da Guerra Fria, que é o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos liderando o mundo capitalista e a União Soviética liderando o mundo socialista. E tudo que fosse necessário para puxar a corda para um lado para o outro seria feito. Vários assaltos, vários assassinatos, tentativas de assassinato de Fidel, sabotagem com incêndio de plantações agrícolas por aviões americanos, explosões que eram feitas mesmo em Havana, eram maneiras que o governo americano encontrava de tentar sabotar o novo governo revolucionário. Um outro fato importantíssimo a ser lembrado foi a crise dos mísseis de 1962. Khrushchev sugeriu, para diminuir as tensões com um grande vizinho americano, que os cubanos aceitassem instalar mísseis de médio alcance na ilha de Cuba. Os americanos, ao fazer voos de reconhecimento com bombardeiros que sobem a milhares de metros de altura, conseguiu detectar que esses mísseis estavam instalados na ilha cubana. Isso gerou uma grande crise no mundo, o mundo ficou às portas de um grande conflito nuclear, lembrando que os mísseis daquela época não tinham o alcance que tem hoje, então hoje você pode tranquilamente lançar um míssil intercontinental que vai andar 8.000 quilômetros. Naquela época isso ainda estava começando a ser desenvolvido. E ter mísseis nucleares tão perto do território americano representava um perigo real. Pessoas andavam nas ruas com velas, temendo o fim do mundo. O fim do mundo esteve muito próximo. Com negociações secretas no lado da União Soviética e do lado dos Estados Unidos, foi combinado que esses mísseis seriam retirados da ilha cubana. E esse fato irritou um pouco Fidel Castro, porque ele só ficou sabendo pelos jornais. Mas, com isso, nós abreviamos um conflito nuclear que poderia começar até a Terceira Guerra Mundial e, quem sabe, acabar com o mundo. Fulgêncio Batista, ele foi o camarada que implantou a ditadura capitalista cubana com apoio dos americanos. Quando percebeu que o movimento revolucionário poderia de alguma forma penalizar ele por diversos crimes, ele foi responsável, seu regime, pela morte de 20.000 pessoas. Ele foge para os Estados Unidos com 300 milhões de dólares. Com o apoio do dinheiro da União Soviética, os cubanos se colocaram como vanguarda na luta anticolonial, na vanguarda pela luta do socialismo em várias partes do mundo. Eles mandaram tropas para a Argélia para ajudar no movimento. A Argélia tinha acabado de se tornar independente e entrou em conflito com seu vizinho Marrocos. Mandou soldados cubanos para a Argélia, mas eles não chegaram a disparar nenhum tiro. Mandaram armamentos para a Argélia para ajudar nesse conflito. Eles participaram de batalhas no Congo. O Congo é um país muito grande ali na região sul, região central, na verdade, da África. Tinha grandes reservas minerais e era disputado pelas potências. Foi um dos palcos tão sangrentos quanto da Guerra Fria. Os cubanos mandaram tropas para lá, mas devido a problemas tribais ali, eles não conseguiram um resultado positivo, né? O lado capitalista acabou ganhando o conflito
e os cubanos tiveram que sair de lá porque não conseguiram ajudar. Em Angola, já diferente do Congo, que é um país que fica ali também nas proximidades ali do Congo, e tinha uma sangrenta luta entre o MPLA, de tendência socialista, e a UNITA, para o controle de Angola. Lembrando que Angola era colônia portuguesa. À medida que os portugueses saíram, o pessoal com tendência socialista estava no poder e o pessoal da UNITA estava tentando retirar do poder. A UNITA com apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, o governo racista da África do Sul. Os cubanos entram no movimento, ajudam o MPLA e o MPLA acaba vencendo o conflito e Angola se alinha aos países socialistas. Essa posição internacionalista de Cuba é reforçada na Conferência Tricontinental, que reúne 89 países da África, da Ásia e da América Latina, e Fidel reforça que as tropas cubanas ajudariam os movimentos de libertação colonial em qualquer parte do mundo. Lembrando que o movimento de libertação colonial ele coincide também com palcos da Guerra Fria em todo o mundo. Os cubanos eles só tinham condição realmente de mandar essas tropas para vários lugares do mundo, principalmente porque tinha apoio financeiro da União Soviética. Já a União Soviética não gostava muito que os cubanos estivessem envolvidos em conflitos em várias partes do mundo. Na verdade, Fidel fazia isso, das suas próprias convicções políticas. Os russos muitas vezes só ficavam sabendo que os cubanos estavam ajudando em outras partes do mundo quando isso já estava acontecendo. Uma grande inspiração para os movimentos de libertação colonial foi a Guerra do Vietnã, em que os vietnamitas, claro que com apoio da União Soviética, mas com não tantos recursos, conseguiu resistir à ocupação das tropas americanas que estavam no Vietnã do Sul e que foram expulsas do Vietnã do Sul em 1973. O resultado da Revolução Cubana foi a melhoria nos índices de educação e saúde em toda a ilha. O analfabetismo foi erradicado, várias campanhas de vacinação, a saúde em Cuba é considerada referência em boa parte do mundo. Hoje os cubanos mandam esses médicos para ajudar em missões humanitárias em várias partes do mundo. Então nós tivemos uma melhoria social significativa. No entanto, com o fim da União Soviética, com o início da Rússia, com o fim da ajuda econômica da União Soviética, você tem hoje um período realmente de um problema econômico muito sério. O embargo econômico americano prejudicou muito as coisas na ilha. A partir do momento que temos a Revolução Cubana, existe o temor dos americanos de que o socialismo pudesse se espalhar em outras partes da América Latina. E aí você tem o início das ditaduras militares que varreram toda a América do Sul e parte da América Central, que serão temas que eu vou elaborar e vou explorar nos próximos vídeos. Ok, minha gente? Um abraço a todos e bons estudos!